Fala aí, pessoal. Eu tô 7 meses aqui já, tá? Com a LG C1 de 55 polegadas, né? Eu queria passar umas dicas hoje, tá? Algumas dicas mais avançadas aqui. E uma das principais aqui, né? É essa diferença aqui, é a mesma imagem, tá? Só que sem o Temporal Peak Luminance Control, tá? Que é um menu secreto da TV, que você precisa de um controle remoto especial ou um programa de computador, um computador na verdade que seja ligado na mesma rede que a TV, né? E aí com isso você consegue desabilitar. É uma função na verdade que ela protege, né? Além das outras funções que já existem no menu da TV, né? Mas geralmente quando ele detecta algum objeto estático na tela com muito brilho, ele geralmente desliga, ele diminui, desculpa, o brilho inteiro da tela para reduzir o risco de burn-in. Porém, até em cenas escuras, isso costuma acontecer. Então, essa parte aqui, né, essa parte aqui, na verdade, né, geralmente já não ia causar o burn-in porque a quantidade de brilho não é muito grande e também na cena em movimento ali, ele ia acabar mudando de lugar. Só que o algoritmo da TV ele não é tão avançado assim, apesar de falar que tem inteligência artificial e tudo mais. Na verdade, ele só faz uma média da quantidade de brilho na tela inteira. E se essa quantidade de brilho na tela não alterou, ou seja, a câmera está girando aqui nesse tribunal, etc. Só que a quantidade de brilho não mudou. Então ele detecta isso como se fosse uma imagem estática. Na verdade, não é uma imagem estática, porque a câmera estaria movendo, né? Então essa lâmpada aqui ela ia estar movendo na tela. Então tem essa opção que você pode desabilitar no menu secreto da TV, tá? E isso vai ajudar bastante, aí, especialmente em cenas ali que não faz sentido nenhum ter essa função. Além disso, você tem através do menu aqui, né? Se você vir em OLED Care, né? Se você está assistindo TV, alguma coisa com o logotipo que fica ligado por muito tempo, né? Você vai em painel OLED Care e você pode colocar ajustar o brilho de logotipo. Isso quando você estiver vendo uh, algum canal da CNN de notícia que tem um logotipo na parte de baixo, ou algum videogame que tem um logo, né, um logo não, uma barra de vida, alguma coisa que não suma da tela e fique direto, você pode habilitar isso como alto, né, ou baixo, dependendo como for a questão. Se aparece só de vez em quando o logo e depois desaparece, não tem problema. Agora, se aparece por muito tempo e esse logo não altera de cor nem nada, é bom deixar habilitado. Né? Então, tem essa dica. A outra dica que eu quero passar aqui é com relação às configurações avançadas. Né? No vídeo anterior, tá? Eu te mandei um outro vídeo também aqui nesse canal. Eu passei lá na descrição do vídeo as configurações ideais aqui, né? Uma das coisas que eu gosto de colocar é um pouquinho a mais de nitidez e super resolução para quando você está assistindo TV aberta, que geralmente é 1080i de resolução, né? Então é 1080 pixels horizontais interlaçados, ou seja, metade desse valor na verdade, ou 720p, ou seja, uma resolução baixa comparado ao 4K. Então, com essa opção, a nitidez fica um pouco melhor, né, através do algoritmo de upscale de pixels. Né? Então fica melhor a resolução e não perde a naturalidade porque está no 15 apenas, não fica muito artificial nem nada as coisas. A outra opção também é a gradação suave. Quando tem algum pôr do sol, alguma coisa que começa a ter várias gradientes da luz do sol clareando, às vezes fica pixelizado, então eu boto no baixo para resolver isso. Tá? E por fim, o True Motion, eu boto a seleção do True Motion, né, aqui nessa parte aqui de baixo, né, eu coloco seleção do usuário. Isso aqui eu boto como zero estabilidade, porque a estabilidade, numa cena, por exemplo, de Star Wars, alguma que tem nave no espaço, se você ligar até mesmo no 1, quando começa a girar a câmera ali numa nave no espaço, as estrelas, começa a borrar tudo, fica muito feio. Então é melhor deixar no zero. E o foco, isso aqui, estabilidade é para conteúdos de 60 frames por segundo, né, quadros por segundo. E o foco, na verdade, ele é para conteúdos abaixo de 24 frames por segundo, ou seja, filmes antigos, ou que foram filmados nesse frame rate de cinema, né? Então esse aqui eu recomendo colocar no 2 um pouquinho, para não ficar meio que teleportando na tela ali as coisas. Você também pode optar por colocar o OLED Motion Pro,
tá? Mas aí é uma opção também, tá? Mas aí a tela vai ficar com menos brilho e em alguns momentos você pode até perceber que ela tá piscando um pouco. Que eles botam um frame preto entre um frame e outro, né? Pra ficar uma sensação de movimento mais suave, tá? Então essas são as dicas aqui. Tá? E aí como é que eu habilito essa função secreta? Né? Esse é o menu normal, né? Pelo controle normal, tá? Então eu vou passar um link aqui no computador, né? Na descrição desse vídeo, né? Tem um software chamado Color Control, né? E nessa opção aqui do Color Control, se você ir nas opções, tem um passo a passo no link que eu mandar, mas se você ir nas opções, você pode habilitar, né, as opções avançadas, né? Essa parte aqui. E aí na aba de LG Controller, né, você consegue em Expert e em Start. E aí você vai chegar nessa tela aqui, que é uma tela de secreta aqui, né? Só que isso vai, se o técnico da LG for verificar os logs, né, caso ele verifique, você perde a garantia. Então eu recomendo só você fazer isso se você esteja querendo assumir esse risco ou você não esteja mais na garantia. Né? E aí o que acontece? No submenu OLED tem o TPC Enable, você pode colocar como off, e o GSR Enable também, que também você tem que colocar como off. E aí vai ficar da forma que eu falei aqui, essa mudança aqui, tá? Então, em vez de, mesmo em cenas escuras e tudo mais, ele não vai diminuir o brilho, mas vai ficar dessa forma aqui, tá? Justamente porque eu falei do algoritmo que numa cena onde não daria burn-in, porque é uma cena escura, com um elemento claro, mas esse elemento não é extremamente claro, que nem um sol ou alguma coisa. Então isso não iria acontecer de qualquer forma, tá? Claro que aí aumenta o risco de você ter um burn-in, tá? Mas isso, para isso, né, eu diria que você pode usar o próprio menu do OLED Care, né? E aí você ajustar manualmente aqui, dependendo do seu uso, tá? No meu caso, eu assisto várias séries, filmes e até jogo alguns jogos no videogame, tá? E aí quando eu sei que... Se você não é uma pessoa que vai ficar olhando toda hora, eu recomendo você já deixar o ajustar logotipo no baixo, tá? Ou no alto, se você realmente assiste muito TV da CNN que tem uma barra fixa, né? Não sei se você já viu na CNN, sempre fica uma barra fixa embaixo, né? Ou se você vê só de vez em quando e você joga alguns jogos que tem algumas barrinhas de vida, um cantinho ali, outro ali, você pode deixar no baixo, ou se não, se você sabe que o tipo de jogo que você joga não tem muito disso, ou se na própria opção do jogo tem como desabilitar, você pode deixar como desligado, tá? Eu não tive nenhum problema durante esses 7 meses, tá? Com burn-in, nem nada do tipo. E essa opção era uma das coisas que ainda me incomodava bastante, tá? Justamente por causa do algoritmo, ele não tem inteligência suficiente para ver que é uma cena que está mudando a câmera, não tá. O algoritmo ele não consegue detectar que só nessa parte daqui tá com a luminosidade, né? Apesar da câmera mudar para lá e para cá, ele vê na tela inteira qual que é a média de brilho na tela, né? E aí ele ativa essa proteção independente, o que não faz sentido aqui nessa cena, tá? Então, essas são as dicas que eu tenho para passar depois de 7 meses usando aqui, tá? Uma outra última coisa que eu queria passar aqui é só a questão do brilho, porque eu acho que um dos problemas aqui que eu vejo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. O pessoal mostra em outros vídeos de comparação, principalmente com o Samsung, né? Que. Opa, deixa eu tirar que a TV não tem brilho suficiente, que o brilho é muito fraco, etc, né? Então eu vou colocar aqui, tá? Isso aqui eu tô com a janela aqui, ó. Você pode ver, tá de dia, minha janela tá aberta, né? E parece que no celular a imagem não é tão, não brilha, o brilho não é tão alto, né? Parece que tá meio sem brilho nem nada, mas na vida real aqui olhando, por exemplo, não tá tão azul aqui, tá mais claro, tá? Tá mais branco aqui, principalmente na borda aqui. Então, eu não sei qual é o problema das câmeras, dos celulares que tem atualmente, mas na vida real eu recomendo até vocês irem no shopping, alguma coisa, e olhar ao vivo essa TV, porque, primeiro, ela tem um brilho excelente. Ela tem um brilho excelente, tá? Deixa eu colocar aqui.
Ela tem um brilho excelente, tá? Não vai ter problema nenhum com relação à visibilidade, mesmo em dias claros aqui, vocês estão vendo, tá? O contraste é perfeito, nenhuma TV da Samsung ou qualquer outra marca vai conseguir, que não seja OLED, né? Vai conseguir ter esse nível. E uma coisa que eu realmente não entendo, tá? Vocês vão ver aqui no vídeo que tá meio azulado, né? Os tons de branco. Na vida real, isso não existe para mim, tá? Eu não tô vendo esse tom azulado. Inclusive, muitas comparações vocês vão ver que parece que a TV da LG OLED, todo tom que é meio branco, ele parece meio azulado. Isso na vida real, ele não existe, tá? Eu tô olhando aqui ao vivo, isso é um efeito que acontece por conta do processamento da câmera, mas na vida real não existe. Por exemplo, essa parte tá meio azulada aqui, pra mim tá branco, tá? Então, é algo que vocês têm que se atentar, tá bom? Então, basicamente, é isso, tá bom, galera? Novamente, essa opção secreta aí tem problema com pode ter problema com a garantia se o técnico for olhar. Geralmente eles não olham, tá? Mas estejam avisados aí, tá legal? Esse é o vídeo então. Muito obrigado aí quem assistiu até o final. Se quiser se inscreve aí, eu vou de tempos em tempos eu vou tentar postar alguma coisa, alguma novidade que eu tenha achado, tá? E aí é isso aí. Valeu, gente.